A gente já parou para pensar como é que um computador consegue mandar um e-mail para um celular que está do outro lado do mundo? Sabe, parece mágica, né? Mas por trás disso tudo existe um conjunto de regras, quase uma linguagem secreta que faz todos os aparelhos se entenderem. E essa é a grande questão, certo? Como que o Mac consegue conversar com um PC que roda Windows e que, por sua vez, se conecta a um servidor Linux? A resposta para isso não está no aparelho em si, mas num acordo. Um acordo universal sobre como a comunicação tem que funcionar. E esse manual é justamente o modelo OSI. Basicamente, ele pega essa tarefa gigantesca que é a comunicação e quebra em 7 etapas bem menores, muito mais fáceis de gerenciar. Cada passo, ou melhor, cada camada, tem uma função super específica. É isso que garante que tudo vai dar certo, desde o clique no mouse até os pulsos de luz viajando por um cabo de fibra ótica. Para a gente desvendar isso, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do problema. Depois, vamos ver a solução genial que são as camadas. Em seguida, a gente vai acompanhar um dado na sua jornada, descendo e depois subindo essa pilha de camadas. E por fim, vamos entender por que tudo isso ainda é tão importante hoje. Ok, então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender o desafio enorme que os pioneiros da internet tiveram que resolver para fazer máquinas totalmente diferentes conversarem entre si. Pensa só, sem um padrão comum, a internet como a gente conhece hoje simplesmente não existiria. A gente teria um monte de ilhas de redes que não falam entre si, incapazes de trocar qualquer informação. Era absolutamente necessário ter um padrão, um modelo que todo mundo pudesse seguir. E a solução para esse problemão todo foi, na verdade, muito elegante no seu conceito, a ideia de dividir para conquistar. O número mágico aqui é 7. O modelo OSI organiza a comunicação em 7 camadas bem definidas. Cada camada tem uma função muito clara e ela só precisa saber como interagir com a camada que está logo abaixo dela. É essa separação que faz tudo ser mais simples de entender e de gerenciar. E aqui estão elas, as 7 camadas. A jornada de qualquer dado sempre começa lá no topo, na camada de aplicação, que é a que interage com a gente, e vai descendo, uma por uma, até virar um sinal físico. Então, vamos seguir esse caminho passo a passo. Para ficar mais fácil, vamos usar um exemplo do dia a dia. Enviar um e-mail. Vamos ver como esse e-mail é preparado para viajar pela rede, passando por cada uma dessas camadas. Bom, tudo começa aqui, na camada de aplicação. É a camada com a qual a gente interage diretamente. Quando alguém clica em enviar um e-mail, por exemplo, é essa camada que pega os dados e dá o pontapé inicial no processo, usando protocolos como SMTP para e-mails ou HTTP para navegar na web. A camada de apresentação, por sua vez, funciona como uma espécie de tradutor universal. O trabalho dela é garantir que o computador do outro lado vai conseguir entender a mensagem. Para isso, ela converte os dados para um formato padrão e também pode entrar em ação para criptografar as informações por segurança ou comprimir para economizar espaço. Agora, a camada de sessão, pensa nela como se fosse uma organizadora de uma chamada de vídeo. Ela estabelece a conexão, controla quem está falando para ninguém atropelar o outro e, se por acaso a conexão cair, ela sabe exatamente de onde a conversa parou para poder retomar sem perder nada. Chegamos na camada de transporte. Aqui, o foco total é na confiabilidade da entrega. Essa camada pega a nossa mensagem grande e quebra em pedacinhos menores, que a gente chama de pacotes. Ela numera cada um deles e se certifica de que todos cheguem no destino na ordem certa. Se algum pacote se perder no caminho, é essa camada que vai lá e pede para ele ser reenviado. É o controle de qualidade da nossa comunicação. A camada de rede é basicamente o GPS da internet. A função dela é o endereçamento e o roteamento. Ou seja, ela adiciona um endereço de destino em cada pacote, como se colocasse o CEP numa carta. Os roteadores espalhados pela internet leem esse endereço e decidem qual é o melhor caminho para o pacote seguir viagem. E aqui na camada de rede a gente tem duas abordagens principais. Uma é a orientada à conexão, que cria um caminho fixo antes de mandar qualquer coisa, tipo uma ligação telefônica antiga. A outra, não orientada à conexão, envia cada pacote de forma independente, como cartas no correio. A internet moderna usa principalmente essa segunda opção, que é bem mais flexível. Descendo mais um nível, temos a camada de enlace. Ela se preocupa com a conexão direta entre 2 pontos da rede, por exemplo, do seu computador até o seu roteador. A missão dela é garantir que essa pequena etapa da viagem seja perfeita, sem erros. Ela transforma um meio físico, que pode ter ruído e interferência, num canal de comunicação confiável. E finalmente a gente chega na base de tudo, a camada física. É aqui que os dados deixam de ser um conceito lógico e se transformam em energia de verdade. Podem ser pulsos elétricos num cabo de rede, feixes de luz na fibra ótica ou ondas de rádio no Wi-Fi.
É a camada que literalmente coloca os bits para viajar. Pronto, a jornada de ida do nosso dado está completa. Mas e agora? Vamos ver o que acontece quando esses sinais chegam lá no destino e precisam fazer todo o caminho de volta para cima. No destino, o processo é exatamente o inverso. Começando lá de baixo, da camada física, os sinais elétricos ou de luz são convertidos de volta em dados. E aí cada camada vai desembrulhando o pacote, lendo as instruções que a sua camada correspondente lá do outro lado deixou e passa a informação jamais limpa para a camada de cima. E assim vai, até que o e-mail original apareça intacto na tela de quem recebeu. Olhando para essa tabela, a gente consegue ter um resumo bem claro de toda essa jornada. Ela mostra direitinho a função principal de cada camada, desde a transmissão física dos bits lá embaixo até a interface com os aplicativos que a gente usa no dia a dia. É um ótimo mapa para visualizar a responsabilidade de cada etapa. Mas ok, qual é a relevância do modelo OSI hoje em dia? Será que ele é realmente usado na prática, no mundo real? E aqui tem um ponto muito importante. O modelo OSI, na verdade, não é o padrão que a internet usa no dia a dia. O que prevaleceu foi um modelo mais simples, chamado TCP/IP. Só que a clareza e o detalhamento do modelo OSI de 7 camadas o tornaram a ferramenta de ensino e de diagnóstico padrão no mundo inteiro. E essa citação captura perfeitamente o legado do modelo OSI. Ele pode até não ser o protocolo que a internet executa, mas ele é o mapa conceitual que permite que os profissionais entendam, projetem e, principalmente, resolvam problemas em redes complexas. Ele nos deu a linguagem universal para falar sobre redes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar um pouco. O modelo OSI é só um exemplo de uma estrutura super complexa e invisível que faz a nossa vida digital ser possível. Que outras regras será que existem por aí, funcionando nos bastidores,